Olá, seja bem-vindo. Estamos aqui para mais uma aula sobre mediação. Meu nome é Veridiana Martins, sou advogada e mediadora profissional. E o tema que eu escolhi para trocar aqui uma ideia com vocês hoje é sobre a mediação judicial e a Agenda 2030 da ONU. Tema bastante importante, nós termos essa compreensão da importância da mediação e como que ela pode ajudar a nós cumprirmos a Agenda 2030 da ONU. Tá? Nós vamos começar entendendo um pouquinho da mediação dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Vamos falar depois o que é a Agenda 2030 e o que o Brasil está fazendo para unir isso, fazer com que a mediação consiga atingir os objetivos da Agenda 2030 da ONU. Vamos ver aqui, eu preparei um material para compartilhar com vocês. Aqui. Então, estamos aqui falando da mediação judicial e a Agenda 2030 da ONU. Bom, como que a mediação começou aqui no Brasil? Nós sabemos que a mediação é uma forma autocompositiva de solução de conflitos, ou seja, ela não é uma forma heterocompositiva, não é um juiz que decide, ela faz com que as partes se aproximem através de um mediador, consigam se comunicar para que juntas cheguem a um entendimento. Pode parecer algo relativamente simples, mas isso não estava inserido no ordenamento brasileiro. Isso entrou com a Lei 13.140 de 2015, certo? Aí é uma lei ordinária que instituiu, que foi um marco legal da mediação, mas a mediação judicial ela já vem sendo reconhecida no Brasil um pouco antes disso. E é aqui que nós vamos começar. Então, mediação judicial e a Agenda 2030 da ONU. Tudo começou com a Resolução 125 de 2010 do CNJ. O Conselho Nacional de Justiça instituiu essa resolução, a Resolução 125 de 2010, e ela fez da mediação uma política pública inserida no ordenamento jurídico brasileiro. Ou seja, ainda que nós não tivéssemos uma lei específica sobre mediação, né, essa resolução 125 de 2010 do CNJ abriu essa possibilidade para que o Poder Judiciário instituísse a mediação como uma prática, como uma política pública, a fim de salvaguardar o direito dos cidadãos de ter um acesso à justiça diferenciado. Tá? Então, aqui, este primeiro movimento, que começou antes ainda da Agenda 2030 da ONU, mas é um movimento natural que foi ocorrendo no Brasil, foi ocorrendo no Poder Judiciário brasileiro, antes mesmo de nós termos uma lei falando da instituição da mediação no Brasil. Então, anotem Resolução 125 de 2010 do CNJ, que fez a mediação como política pública inserida no ordenamento jurídico brasileiro. Vocês acham essa resolução lá no site do CNJ. Ela é o início, ela foi assim o pontapé inicial para que a mediação começasse a ser praticada dentro do Poder Judiciário. E o que nós temos? Ela começa, a Resolução 125 de 2010, ela começa exatamente dessa forma. Eu vou ler alguns artigos para vocês, para não haver má interpretação, para que não haja uma falha na maneira como eu vou passar para vocês o que a lei traz. Então, no capítulo 1, que fala da política pública de tratamento adequado dos conflitos de interesse, artigo 1º diz: fica instituída a Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesse, tendente a assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e peculiaridade. Então, aqui a gente vê que ela fala de um acesso à justiça, mas que seja mais adequado a cada situação, conforme a natureza e conforme a peculiaridade de cada conflito. Quem estuda mediação há mais tempo, quem estuda conciliação há mais tempo, sabe que conforme o conflito que está havendo entre duas ou mais pessoas, existe uma maneira mais adequada de tratá-los. Inclusive, na própria mediação, nós podemos dizer de escolas mais adequadas para cada caso.
Em algumas situações, nós podemos usar uma mediação alinhada a uma escola facilitativa, podemos usar uma mediação alinhada a uma escola transformativa. Então, conforme a situação, existe uma forma mais adequada de ser tratado este conflito. E é isso que traz o artigo 1º da Resolução 125 de 2010. Entender, encontrar o meio mais adequado como forma de aí sim assegurar, né, o direito a todos a esse tipo de tratamento. Não apenas o processo judicial, mas outras formas que podem ser melhores, mais adequadas para aquele caso concreto. Então, começamos lá em 2010, Resolução 125 de 2010 do CNJ, trazendo, né, essa solução adequada dos conflitos de interesse dentro do Poder Judiciário. Então, uma política pública, uma forma de dar acesso a todos a esta forma mais adequada do tratamento de conflitos. E essa visão que nós tivemos de uma forma adequada de tratamento de conflitos fez com que nós tivéssemos uma ressignificação do acesso de justiça. Foi bem isso que a Resolução 125 de 2010 fez. Ela ressignificou o conceito de acesso à justiça. Nós pensávamos que, na ideia de que todos tinham o direito de entrar, de ingressar no Poder Judiciário, lá bater a porta do Poder Judiciário e dizer eu quero ingressar com o processo judicial. Mas isso foi ressignificado e é bem representado lá no Manual de Mediação Judicial, é o Manual de Mediação do CNJ, que é um manual que os mediadores estudam quando vão fazer a sua formação, a sua capacitação. E esse manual traz o seguinte: o acesso à justiça não se confunde com acesso ao judiciário, tendo em vista que não visa apenas a levar as demandas dos necessitados àquele poder. Então, não significa apenas levar, permitir que os necessitados ingressem, mas realmente incluir os jurisdicionados que estão à margem do sistema para que possam ter seus conflitos resolvidos por heterocomposição, que é o processo judicial, ou receberem auxílio para que resolvam suas próprias disputas, pela autocomposição. E aí nós temos a mediação e a conciliação judiciais. Então, até então, nós tínhamos a ideia do acesso à justiça, uma possibilidade como ser garantido que todos entrassem com as ações judiciais, pudessem bater a porta do judiciário e pedir, eu quero entrar com um processo, eu quero litigar contra alguém, eu quero que um juiz decida sobre essa minha situação, sobre esse caso. Mas isso foi ressignificado quando nós passamos a entender que existem formas mais adequadas que o próprio processo. Então, esse acesso à justiça significa possibilitar que os jurisdicionados tenham condições de receber o auxílio para que resolvam suas próprias disputas. A autocomposição, o auxílio por meio de centros preparados para isso, com mediadores e com conciliadores capacitados para fazer isso, para auxiliar com que os jurisdicionados consigam eles próprios resolverem as próprias disputas. Então, nós passamos, a partir lá de 2010, a essa nova compreensão de acesso à justiça. Então, nós já temos no ordenamento jurídico brasileiro, muito antes da lei da mediação, muito antes do atual Código de Processo Civil, que inseriu a mediação como uma etapa do processo, nós já temos esta possibilidade reconhecida, certo, no Poder Judiciário brasileiro. Bom, e o que isso tem a ver com a Agenda 2030 da ONU? Vamos fazer e vamos guardar essas informações que eu falei para vocês sobre a Resolução 125 de 2010 e como ela permitiu, já que desde 2010 nós tivéssemos essas possibilidades no nosso ordenamento jurídico brasileiro e compreender daí a Agenda 2030. A Agenda 2030 ela é um compromisso global coordenado pela ONU e propõe ação de governos, instituições, empresas e a sociedade em geral para o enfrentamento dos maiores desafios do mundo contemporâneo.
certo? A Agenda 2030, ela começou através de uma reunião dos membros das Nações Unidas em 2015, e com a ideia de começar a ser implementado em 2016. Então, temos até 2030, Agenda 2030, para conseguir fazer isso através de algumas medidas, certo? Esse compromisso que todos têm, e nós falamos aí dos governos, de instituições, empresas, sociedade civil em geral. Nós vemos muito a sociedade civil organizada, movimentada, né, se movimentando neste sentido. A ideia é aquela que nós juntos podemos ser mais fortes e podemos mudar a realidade, né, mundial. Então tivemos isso, essa Agenda 2030 com esta ideia. A Agenda 2030 da ONU, ela abrange o que ela vem a trazer aqui? Desenvolvimento econômico e erradicação da pobreza, da miséria e da fome. Nós começamos por aí, nós começamos com este primeiro movimento. Só que existe todo um movimento social para isso. Então, nós temos a inclusão social, a sustentabilidade ambiental e a boa governança em todos os níveis, incluindo paz e segurança. Então, nós só vamos poder ter este movimento se nós tivermos, nós só vamos ter resultados se tivermos um movimento geral, um movimento social que se alinhe com esse objetivo lá na frente, certo? De garantir uma vida digna a todos. Então, a agenda ela traz isso, ela traz essa ideia. Isso foi disposto em 17 objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Esse desenho aqui é o símbolo que eles utilizam, tá? E eles têm como fito, daí, como eu falei, erradicar a pobreza e promover uma vida digna a todos. E nós vamos falar aqui, temos estes 17 objetivos, cada um abrange uma parte ou responsabiliza alguém na sociedade. Nós podemos pensar no governo como um todo, mas também com pequenas políticas públicas que possam vir a resolver isto. Certo? Falamos aqui, erradicar a pobreza, acabar com a fome, vida saudável, educação de qualidade, igualdade de gênero, água e saneamento, energias renováveis, trabalho digno e crescimento econômico, inovação em infraestruturas, reduzir as desigualdades, cidades sustentáveis, produção e consumo sustentáveis, combater as alterações climáticas, oceanos, mares e recursos marítimos, ecossistemas, paz, justiça e parcerias para o desenvolvimento. Então, nós vemos que são vários pontos, cada um trabalhando, se dedicando na sua área específica para chegar num objetivo geral. E aqui, o que nos interessa? O que mais nos cabe falando no ordenamento jurídico brasileiro? O objetivo 16, que fala paz, justiça e instituições eficazes. Acredito que o título por si só ele já nos deu uma compreensão do que precisa ser feito, né? E a quem cabe a preocupação em ter movimentos para atingir esses objetivos. Conceituando conforme está nas próprias ODS, refere-se ao compromisso dos países em promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, em proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Acho que a expressão acesso à justiça nós já falamos aqui. Então, aqui a gente já começa a compreender como a relação que nós temos lá da Resolução 125 de 2010, que ressignificou o nosso acesso à justiça, com um dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis da Agenda 2030 da ONU. Então, aqui nós vemos que, querendo ou não, assim, ainda que não seja talvez tão claro, nós já vínhamos num movimento em tentar atender isso, ainda que nós não tivéssemos essa agenda, né, esse compromisso global entre os governos e as instituições. Então, aqui nós temos, então, o nosso objetivo 16,
que é o objetivo que vai fazer todo um movimento do Poder Judiciário e realmente conseguir atender, cumprir com esse objetivo, que já vinha, de uma certa forma, se encaminhando desde a Resolução 125 de 2010. Bom, aí fica a questão, quando nós temos essas situações, e isso não é só com o judiciário, viu, para vários setores do governo, a questão é como fazer isso. Então, no Encontro Nacional do Poder Judiciário de 2009, o Poder Judiciário criou metas, né? Metas com relação à extinção de processos, a conseguir ter mais efetividade em algumas demandas, questões envolvendo muitas vezes medidas prisionais, medidas de violência doméstica, uma série de coisas. E uma destas metas foi a meta 9, que era integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário, Superior Tribunal de Justiça, Justiça Estadual, Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Militar da União e dos Estados. Então, integrar essa agenda ao Poder Judiciário. Como que a gente faz para integrar essa agenda com o Poder Judiciário? E a gente está falando aqui em realizar ações de prevenção ou desjudicialização de litígios, voltadas aos objetivos da ODS 16 mais especificamente. Então, nós tivemos uma meta e como iríamos atingir essa meta? Realizando essas ações de prevenção e desjudicialização. Então, criamos aqui um objetivo e para atingir esse objetivo, nós teríamos que trabalhar desta forma. Então, nós tivemos essa meta incorporada ao Poder Judiciário lá em 2019. Mas e aí tá. Teve esse encontro, ele disse que a meta do Poder Judiciário era isso. E aí, como faz? Como que cada tribunal vai agir? Como que cada juiz vai agir? Como que cada agente do Poder Judiciário vai agir para que isso aconteça? Para que sejam possíveis essas ações de prevenção e desjudicialização. A coisa precisa ser organizada. Com isso, daí, no ano seguinte, em 2020, o CNJ publicou essa resolução, a 325 de 2020, que ela tinha como objetivo auxiliar o processo de implementação da Agenda 2030, certo? Ao qual dispõe sobre a Estratégia Nacional do Poder Judiciário, 21 a 26, ou seja, nós estamos no meio dela, com a definição de macro desafios. Então, aqui, essa resolução, ela fez isso. Nós temos que atingir que inserirmos a Agenda 2030 como meta do Judiciário, temos que cumprir essa ideia de desjudicialização, de prevenção de litígios. E como que nós fazemos isso? Então, ela criou esses macro desafios, certo? Que vão ser contados, estudados, que devem ir para estatísticas até 2026, para se entender se vamos conseguir ou não cumprir a nossa meta, a meta 9. E aqui, desses macro desafios, qual é o que mais nos interessa? Esses macro desafios, como eu falei para vocês lá no início, quando a gente fala do Poder Judiciário, nós estamos falando de muitas medidas. Estamos falando de execução em cumprimento de sentenças criminais, em execuções criminais, nós estamos falando de precatórios, nós estamos falando de violência doméstica, em questões de recursos, mas aqui o macro desafio que nos interessa quando a gente fala de mediação é o macro desafio que fala prevenção de litígios e adoção de soluções consensuais para os conflitos. E aqui eu trouxe uma transcrição para vocês entenderem bem, e como eu disse, para eu não haver uma falha na minha interpretação do que eu estou trazendo para vocês, eu trouxe exatamente como está descrito lá no anexo 2 da resolução. E ela fala o seguinte: refere-se ao fomento de meios extrajudiciais de prevenção e resolução negociada de conflitos, com a participação ativa do cidadão. Então, quando a gente fala aqui da participação ativa do cidadão, nós já estamos pensando nessas formas autocompositivas, né? Onde o próprio cidadão, a própria pessoa em conflito vai resolver essa situação. Ela vai participar disso, ela vai fazer parte disso. E aqui nós estamos falando do engajamento social para que isso aconteça, tá? Então, meios extrajudiciais, ou seja,
fora, inclusive, do Poder Judiciário. Nós estamos falando do CNJ, nós estamos falando em medidas para o Poder Judiciário, mas elas mesmas dizem que temos que fomentar meios, ainda que estes meios sejam extrajudiciais, certo? E o que ele visa? Visa estimular a comunidade a resolver seus conflitos, sem necessidade de processo judicial, mediante conciliação, mediação e arbitragem. Olha, nós vemos aqui a arbitragem, que apesar de não ser um, ela não ser uma resolução autocompositiva e sim heterocompositiva, nós temos a possibilidade das partes consensualmente escolherem ela. Então, aqui nós temos, pode parecer um pouco confuso, mas nós temos este movimento das partes decidirem, delas valerem da sua autonomia da vontade, delas consensualmente, ambas dizerem, vamos para a arbitragem, nós estamos indo para fora do processo judicial. Aqui, abrange também parcerias entre poderes a fim de evitar potenciais causas judiciais e destravar controvérsias existentes. Tá? Então, nós temos, né, esse macro desafio que deve ser criado pelo Poder Judiciário para que, criado estratégias para que esse macro desafio seja atingido. E aqui nós estamos falando de formas para que se evite um processo judicial. Né? As pessoas ficam pensando assim, mas do que a gente pode estar falando aqui? Nós podemos estar falando de oficinas de parentalidade que consigam fazer com que os pais resolvam uma eventual contenda no que se refere à guarda, disputa dos filhos, certo? Nós estamos falando de projetos como superendividamento, que hoje é realizado nos PROCONs, muitas vezes em parceria com os Sejuscs, né, para que se evite demandas de processos judiciais. Então, estamos falando de muitas medidas neste sentido. Então, o próprio Poder Judiciário tem esse macro desafio, né, da prevenção de litígios e adoção de soluções consensuais para os conflitos. Como que ele vai conseguir fazer isso preventivamente, solucionar esses conflitos, sem que as pessoas precisem ingressar com processos judiciais? E aqui, quando a gente fala em mediação e desjudicialização, porque essa é a nossa ideia, como que a mediação consegue resolver chegar na Agenda 2030 da ONU, eu vou dizer o que nós temos. Temos as mediações pré-processuais do próprio Poder Judiciário, porque apesar delas serem dentro do judiciário, elas não são decorrentes de um processo judicial. Então, elas são consideradas formas de desjudicialização. Então, essas mediações pré-processuais, hoje feitas por muitos sejusques, possibilitam isso. E possibilitaram, inclusive, que cidades, comarcas que não têm sejusques pudessem fazer. Nós temos aqui, pelo menos no Rio Grande do Sul, o Sejusc Online, que ele atende todo o estado, inclusive comarcas que não possuem sejusques. Então, foi feito este movimento no sentido de garantir acesso a todos a algum tipo de mediação como forma de se prevenir processos futuros, conseguir se resolver consensualmente estes conflitos. Aqui nós falamos do Sejusc Online, que nós temos no Rio Grande do Sul, temos as mediações empresariais, que são também promovidas, pelo menos no estado do Rio Grande do Sul, pelo Poder Judiciário, elas são todas pré-processuais, independente da cidade onde a parte esteja, né? Ela não precisa ser numa comarca que tenha Sejusc, ela pode fazer tudo de forma online. Então, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu esse acesso a uma mediação sem processo judicial, inclusive para cidades que não têm um Sejusc instalado. E temos o superendividamento, que também vemos dessa forma, né, de um acesso a qualquer cidadão através do Tribunal de Justiça, tudo de forma pré-processual, e também o superendividamento promovido por algumas cidades, né, alguns PROCONs que fazem este movimento, né, de organizar conciliações globais de dívidas sem a necessidade das partes procurarem o Poder Judiciário, ingressarem com uma ação no Poder Judiciário.
Tudo isso está neste movimento de utilização da mediação, né, da conciliação, como forma de desjudicialização. Isso nos aproxima mais ainda do cumprimento da Agenda 2030 da ONU. E aqui eu não poderia deixar de falar das câmaras privadas de mediação. E aqui, para falar um pouquinho das câmaras privadas, eu vou desfazer o meu compartilhamento e trazer para vocês qual é essa importância. Nós estamos ainda mais afastados do Poder Judiciário quando falamos das câmaras privadas. Temos a Lei 13.140 de 2015, que vai dar todo o respaldo legal para essa forma de mediação, né, sem lá a intervenção do Poder Judiciário. Muitas vezes existem a possibilidade de câmaras que estão credenciadas aos tribunais e podem levar os termos de entendimento para homologação judicial sem processo judicial. No caso, o Instituto Justiça é uma câmara credenciada ao tribunal e que pode fazer isso, tá? Então, vemos muitas formas da própria sociedade fazer este movimento. Como nós falamos, a Agenda 2030 não envolve apenas o governo, apenas o Poder Judiciário, mas todos nós, né, como cidadãos, como instituições, como pessoas interessadas em fazer este movimento, né, alinhado aos princípios, aos objetivos de desenvolvimento sustentáveis, pensarmos dessa forma, como que nós podemos agir. A mediação, ela se alinha muito isso com a ODS 16. Podemos fazer isso, como falamos, através dessas formas pré-processuais oferecidas pelos tribunais de justiça, que eu trouxe para vocês algumas especificações do Tribunal do Rio Grande do Sul, que é onde eu atuo, que eu conheço bem, mas também as câmaras privadas de mediação, que fazem esse movimento de prevenção e desjudicialização dos conflitos. Quem tem dúvida de como utilizar uma câmara privada, de como funciona uma mediação privada, eu digo, leiam a Lei 13.140 de 2015. Ela vai ajudá-los muito a compreender essa dinâmica. O que acontece lá que não acontece nas mediações judiciais. Ela tem uma legislação própria. A lei, ela está separada num capítulo falando de mediação judicial e outra de mediação extrajudicial. Ela diz como fazer o convite da mediação, ela diz como deve ser as cláusulas compromissórias de mediação dos contratos, ela fala dos prazos, ela fala das consequências processuais das mediações privadas, das mediações extrajudiciais. Então, leiam a lei para ter esse conhecimento. Certo, gente? Espero que tenham gostado dessa aula. Deem um curtir aqui. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários, que assim que possível eu respondo para vocês. Certo? Obrigada a todos e até a próxima.